Agradeço, senhor presidente, senador Roberto Requião. Para mim é uma oportunidade muito especial e significado relevante voltar a essa casa na condição de ministro da Educação, nessa comissão que tem contribuído tanto para o debate da formulação das políticas públicas da educação no Brasil, e com senadores, muitos que eu convivi e todos que conheço, que têm se dedicado intensamente a essa agenda e a essa pauta. A minha expectativa, senador Requião, seria fazer uma apresentação abrangente sobre o conjunto das políticas públicas do Ministério, partindo do pressuposto que educação é política de Estado, educação é continuidade, educação nós temos um marco regulatório bastante consistente, a LDB e agora o Plano Nacional de Educação, a qual eu vou me reportar para encaminhar as principais diretrizes e as novas iniciativas que nós estamos estabelecendo no âmbito da comissão. Eu queria, antes, registrar também a presença do nosso secretário Henrique Paim, que é secretário executivo, já tem uma longa experiência, muitos de vocês conhecem, e tem contribuído de forma muito significativa para o nosso trabalho no Ministério. Queria saudar também o Mansoneto, que é o nosso secretário que cuida da parte de regulação e toda a supervisão do ensino das instituições particulares. A Cláudia, que é a secretária que cuida de toda a agenda da diversidade, campo, povos indígenas e toda essa multiplicidade de desafios da política educacional no país. O Amaro Lins está assumindo agora a secretaria da CESU, de Secretaria de Supervisão do Ensino Universitário, e ele foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco, foi presidente da Andifes, é agora o nosso novo secretário. Queria também registrar a presença da Carolina, da Cacá, tantos anos aqui no Senado, agora está lá emprestada temporariamente ao Ministério da Educação. Luiz Ribeiro também, é meu chefe de gabinete. Enfim, a Luciana, na Secretaria de Relações Internacionais, o Rolf, na parte da assessoria parlamentar, a Isa, a secretária. Enfim, nós temos uma equipe, eu volto a apresentar, porque tem muita gente aí, o MEC é meio grande. Então, eu vou começar a apresentação e vou fazer da seguinte forma. Eu tomar a liberdade de apresentar da forma que eu gostaria que as aulas do ensino médio pudessem ser daqui a algum tempo no Brasil. Nós tínhamos, quando eu cheguei no Ministério, um pregão eletrônico que foi feito com a disputa de 23 empresas e o menor preço foi bastante competitivo. Então, nós temos um equipamento que é um tablet, esse de 7 polegadas, e tem um tablet de 10 polegadas. E esse projetor é um projetor digital Wi-Fi. Portanto, a nossa expectativa é que o professor possa usar o tablet para preparar a sua aula, pesquisar na internet o que ele deseja, depois ele prepara a aula e usa esse projetor para fazer a sua exposição em sala de aula, o que permite tanto uma aula pré-desenhada que ele grava, ou, se ele quiser, usar em tempo real a internet para poder acessar as informações que ele deseja trazer para criar um ambiente mais criativo, mais inovador na sala de aula. E esse é um instrumento que nós pretendemos implementar no ensino médio do Brasil. Já a partir do segundo semestre deste ano, nós temos aí 52 mil escolas que possuem banda larga, acesso à banda larga, são predominantemente escolas urbanas, e cerca de 56 mil escolas que têm o sistema já funcionando, um sistema de Proinfo, que são os equipamentos, computadores, e já tem um processo de informatização. 320 mil professores já passaram por alguma formação na área de tecnologia da informação. Eu falarei isso mais adiante, mas então eu vou tentar aqui mostrar um pouco a nossa expectativa de usar novas tecnologias para melhorar a prática didática na sala de aula do Brasil. Eu vou começar com as diretrizes do PNE. As diretrizes que estão aqui são as diretrizes que foram do projeto originário do Executivo. A Câmara está para votar. É muito importante que seja aprovado ainda esse semestre o PNE. Nós temos um calendário eleitoral, o segundo semestre é mais difícil votar matéria dessa natureza, para que a gente possa ter uma diretriz abrangente para a educação no Brasil e as metas fundamentais para o período 2011-2020. Então, eu estou usando aqui a formulação originária do Executivo, mas pode sofrer alterações. Então, quais são as grandes diretrizes? Erradicar o analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades, melhoria da qualidade, formação para o trabalho, promoção e sustentabilidade socioambiental,
promoção humanística, científica e tecnológica, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do PIB, valorização dos profissionais da educação, difusão dos princípios de equidade e do respeito à diversidade e a gestão democrática da educação. Então, esses são os princípios que deverão nortear aí o nosso processo. Eu vou começar pela educação infantil. O que vem acontecendo na educação infantil? Nós temos a etapa de 0 a 3 anos das creches e 4 a 5 anos. Em 2000, nós tínhamos 9,4% das crianças em creches, em 2010, 23,6%. E na pré-escola, nós tínhamos 51%, chegamos a 80%. Por que é fundamental avançar na educação infantil? Porque a educação infantil permite uma pré-alfabetização. Ela é indispensável para o processo de aprendizado, especialmente para a alfabetização e as primeiras contas. Então, a criança, quando ela conhece o material didático, quando ela teve o primeiro contato com a sala de aula, com a sociabilidade, com o ambiente escolar, ela vem em melhores condições para o processo seguinte, que é o processo de alfabetização. Nós temos agora, para 2011, a meta, entre 2011 e 2014, de construir 6 mil creches e pré-escolas. Em 2011, foram aprovadas convênios com prefeitura de 1.507, no valor de R$ 1,5 bilhão. E o governo federal paga o custeio do primeiro ano e a construção financiada. Bom, não há problemas financeiros com esse programa. Quando assina o convênio, você paga 30%, 20%. Quando termina a licitação, o governo antecipa 50% para iniciar a obra. Quando ele constrói 80%, quando ele constrói metade da obra, ele já recebe 100% da obra. E quando ele constrói 80%, ele recebe todo o mobiliário antecipado. Então, o financeiro está muito adiante do método do processo de construção. Onde está a nossa dificuldade maior? É o tempo de construção que as prefeituras estão tendo, a dificuldade. O mercado da construção civil está muito aquecido, o processo licitatório dura em torno de 6 meses e a construção tem demorado em torno de 2 anos, 2 anos e meio. É tempo demais para uma criança que nessa fase de 0 a 3 anos, ou de 5 anos, é o tempo da vida que ela precisaria estar na escola. Então, o que é que nós estamos buscando fazer, identificado esse problema? Nós estamos pesquisando novos métodos construtivos para que possam ser oferecidos como alternativa aos prefeitos e governadores que desejarem. Então, seria uma alternativa de construção mais rápida, evidentemente testada pelo Inmetro, checada do ponto de vista da qualidade, para que a gente possa tentar resolver um problema que é a lentidão do processo de construção. Ou seja, nós não temos restrições financeiras, mas para atingir as metas nós estamos tendo dificuldades físicas e elas não são menores. Em relação ao ensino fundamental, a taxa de escolarização líquida do ensino fundamental de 7 a 14 anos, ela vem evoluindo positivamente nos últimos anos, chegou a 95,3% em 2009. Nós temos, no entanto, uma distorção na série dado. Nos anos iniciais, a evasão é muito pequena, nos anos finais, a evasão é alta, 10%, mas nós temos uma defasagem na série idade, né, na idade série, que é um grande problema. Qual vai ser o nosso foco prioritário no ensino fundamental? O foco prioritário no ensino fundamental é assegurar a qualidade, a melhoria da qualidade, o avanço do IDEB. Vocês vejam que nos anos iniciais nós estamos tendo uma progressão bastante importante, as metas são ambiciosas, nós temos um grande desafio em termos de qualidade, mas nos anos finais nós ainda estamos com uma defasagem importante em termos de qualidade do ensino. Nós queremos aprimorar o IDEB, que é um exame nacional, Prova Brasil, no quinto ano, e na saída do processo, e incluir, inclusive, a avaliação de ciência, não só português e matemática, colocar mais uma área de conhecimento no processo de avaliação, para que a gente tenha um instrumento aí importante de avaliação no processo de aprendizado. Agora, onde está o maior desafio? O maior desafio está exatamente nas crianças não alfabetizadas com até 8 anos de idade. Eu quero aqui parabenizar o Paraná em nome do presidente Requião. Seguramente a sua experiência, 3 mandatos de governador, deve ter contribuído decisivamente para essa meta espetacular. 4,9% de crianças não estão alfabetizadas no Paraná, mas nós temos estados da federação, estados pobres, com muito mais dificuldades logísticas e formação, com até 35%. Inclusive, me despertou um interesse muito significativo a experiência educacional do Paraná para verificar, especialmente a formação de professores, que foi
uma ênfase muito grande, material pedagógico e uma série de experiências educacionais, mas esse resultado é um resultado que chama a atenção. Quero aqui também, governador Luiz Henrique, destacar Santa Catarina, 5,1%. Ou seja, é possível o Brasil pensar que essa perspectiva deve ser uma perspectiva nacional. O que é que nós estamos pensando para isso? Lançar o programa Alfabetização na Idade Certa. Ou seja, colocar muita ênfase nesse programa. Porque se você resolver o problema da alfabetização até os 8 anos de idade, essa criança vai evoluir ao longo da escola com todas as condições. Se ela não aprendeu a ler e escrever, a distorção na idade séria vai se apresentar, e para a gente fazer um programa de aceleração ou recuperar a defasagem, é um custo muito elevado e nem sempre é um resultado assegurado. Muitas dessas crianças vão desistir da escola. Então, a alfabetização tem que ser um foco fundamental da política educacional do governo. Nós vamos jogar muita força nessa perspectiva. Para isso, materiais pedagógicos selecionados com rigor, respeitando a autonomia do sistema de ensino, e várias pedagogias, e cada prefeitura tem o direito de escolher, cada escola, o seu caminho, reforçar a formação continuada dos professores, fazer uma gestão pedagógica e monitoramento permanente, mobilizar a comunidade escolar, fazer avaliações no segundo e no terceiro ano. Por que no segundo com 7 anos? Para a gente verificar ainda qual é o desafio, para a gente assegurar que até 8 anos as crianças estarão alfabetizadas. A nossa ideia é conceder incentivos para as escolas e as equipes que mais avançarem e apoiar as que têm mais dificuldades, e articular e otimizar diversas ações e programas voltados para a alfabetização e letramento. Quero chamar a atenção, bom, senador Lindenberg, para algumas experiências, por exemplo, do Ceará, que também é uma experiência muito rica nesse sentido. Foi uma experiência que começou em Sobral, hoje é uma experiência do Estado, e é uma experiência muito bem concebida do ponto de vista da articulação Estado-municípios num programa abrangente de formação e de estímulo à alfabetização na idade certa. Então, essa é uma das metas, um dos programas prioritários que nós estamos concluindo e que vamos dar muita ênfase. Associado a esse programa, nós estamos pensando em lançar o programa Escola Sem Fronteiras, que é um programa inspirado no Ciência Sem Fronteira, falarei dele depois. Aquele programa de bolsa de estudo de alunos no exterior. O que é a ideia da Escola Sem Fronteira? Os professores que tiverem o melhor desempenho na alfabetização, melhor desempenho na evolução do IDEB, terem acesso a um programa especial de bolsa de estudo e de estágio. Ou seja, eles poderão ir para as melhores experiências educacionais do Brasil e, inclusive, no exterior, como um incentivo à sua dedicação e aos seus resultados. Então, nós faríamos um programa de bolsa de estudo para que esses professores possam se aperfeiçoar, especialmente no período das férias, e com isso nós vamos criar uma motivação a mais, trazer novas luzes, e ele pode ser uma liderança regional naquela micro-região sobre as práticas pedagógicas inovadoras que ele vai ter acesso e vai desenvolver. Então, a alfabetização na idade certa e o Escola Sem Fronteira são 2 programas associados que nós estamos colocando como um dos grandes objetivos para o ensino fundamental. Associado a isso, a educação integral. A meta 6 do PNE é a educação integral, ampliar os espaços e os tempos, a jornada escolar. E a experiência internacional, Uruguai, Chile, França, Finlândia, Itália, mostra que a educação tempo integral faz uma diferença muito importante quando a gente olha a qualidade do ensino. Nós temos hoje 22% das escolas públicas caminhando nessa direção e, no entanto, o que é o programa que permite isso? O Mais Educação. O Mais Educação é um programa que tem aqueles 10 campos ali complementares, são macrocampos. Você pode complementar o território educacional da cidade com a escola, mais acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte, educação em direitos humanos, cultura, prevenção, enfim. Você tem um conjunto de educação econômica, você tem um conjunto de atividades complementares. E a gente fortalece a infraestrutura, a alimentação e o currículo integrado. Esse programa é um programa também que nós vamos dar muita ênfase. A nossa expectativa, a meta era 32 mil escolas em educação integral até 2014. Nós queremos atingir 30 mil já este ano de 2012. Então, nós estamos dobrando a meta originária do Mais Educação para chegar em 2014 com 2 vezes mais do que estava sendo previsto, que eram 32 mil escolas. Nós estamos praticamente tentando atingir a meta de 2014 já em 2012. Esse é um programa também que tem um significado muito especial para o processo de formação.
O outro programa que nós estamos trabalhando é o Esportes na Escola. O Brasil vai ter Copa, vai ter Olimpíada. Nós temos que trazer esse espírito esportivo, essa experiência, essa possibilidade dessa geração de conviver com uma Olimpíada no Brasil, para criar esse espírito na juventude, para fomentar a formação, senador, para a gente fomentar o interesse pelos esportes. Então, nós estamos fazendo uma parceria com o Ministério da Defesa e com o Ministério dos Esportes para realmente fortalecer toda a atividade esportiva da juventude a partir da escola, inclusive buscando organizar uma Olimpíada estudantil nacional, que, para várias modalidades, que gere esse interesse. O senador Requião, outro dia, me falava, por exemplo, da experiência que teve no estado do Paraná, que eram festivais de cultura, né? Que juntavam jovens durante uma semana, né? Eram vários dias, com várias atividades, teatro, música, cinema, e o impacto que isso teve. Quer dizer, o esporte é uma coisa que cria sociabilidade, que cria valores, que cria identidade, que permite motivação, que gera autoestima. Então, nós precisamos dar mais ênfase no esporte nas escolas. É prevenção às drogas, é prevenção à violência, é uma alternativa saudável. E o Brasil precisa discutir Copa e Olimpíada, não só o estádio de futebol, se o hotel vai estar, mas precisa discutir, sobretudo, que nós queremos que a nossa juventude absorva dessa experiência histórica e fique para sempre como valores do processo pedagógico e da escola brasileira. Então, nós estamos trabalhando com o Ministério da Defesa e com o Ministério dos Esportes. Esse programa revê algumas experiências que nós tínhamos no país para focar na escola e jogar toda a força em esporte nas escolas. Esse é o programa que nós já está concluído também, é um programa que nós devemos apresentar já formalmente, como a presidenta gosta, na 9ª Casa Decimal, que é o Pronacampo, que é um programa para o campo brasileiro. Qual é a situação do campo? Só 6,6% da educação infantil, só 67% na pré-escola, só 86,4% no ensino fundamental, só 15,5% dos jovens no campo estão no ensino médio. Então, o campo tem um problema específico. E, além de ter um problema específico, o campo, hoje, é quem sustenta o nosso superávit comercial. Nós somos a 2ª agricultura do mundo. Não faz nenhum sentido o Brasil não olhar para esse trabalhador, para esse jovem, para essas famílias que estão no campo e ter uma política educacional específica. Não só um direito essencial, como é um desafio importante. Por exemplo, nós tínhamos os materiais didáticos dos jovens do campo, são o universo da cidade. Não basta a televisão com a novela, porque quando ele chega na sala de aula, todo o universo cultural dele é a cidade. Se você não levar as raízes do campo, a relação com o campo, se você não valorizar, nós vamos para um modelo de desenvolvimento padrão americano que tem 2%, é a maior agricultura do mundo, mas tem 2% da população no campo. E o Brasil não precisa ser uma China, com 650 milhões de pessoas no campo. Mas nós precisamos estimular as pessoas a viverem no campo, que é uma vida saudável, ocupar o território com mais inteligência. Então, o Pronacampo é um programa que... Opa, deixa eu só voltar aqui. Deu... Deu aqui. Pronto. Não, pode deixar. Pode deixar. Quais são as nossas prioridades no Pronacampo? Gestão e práticas pedagógicas. Tem um programa que é a Escola da Terra, material didático e formação dos professores. Tem um programa para escolas quilombolas, material específico. Tem o programa Educação Integral, mais educação nas escolas do campo, que é ligado a atividades como horta, como plantio de espécies nativas, como preservação de recursos naturais, enfim. O Programa Nacional do Livro Didático, voltado para o campo, e uma biblioteca nacional para as escolas. O Pronatec Campo, que é formar ensino técnico profissionalizante para a agricultura, para a agroindústria, para máquinas e equipamentos agrícolas, e educação de jovens adultos, saberes da terra. Depois, a formação dos professores, formação continuada, formação inicial e pós-graduação para professores que estão na atividade rural, e recursos para a infraestrutura. Nós vamos construir novas escolas, estamos fazendo um forte programa de inclusão digital, mesmo onde não tem banda larga, ter o equipamento e ter o domínio com desktop que tem a memória para que eles também se desenvolvam nessa tecnologia, utilizar o luz para todos. Bom, nós temos um problema de escola que não tem luz, que não tem água, não tem saneamento no campo.
Então, e no caso da construção de escolas, em alguns casos, vamos ter que fazer escolas com alojamento para professor e para aluno. Porque tem município que a escola está a 150 quilômetros da sede. E o que aconteceu no Brasil? Se você pegar na última década, mais de 30 mil escolas foram fechadas no campo. Porque para o prefeito é mais fácil fechar a escola, diminuir o custo de transporte e buscar o aluno 100, 150 quilômetros numa estrada de terra e ele vir estudar. E é evidente que ele acaba desistindo e não tem o mesmo desempenho. Então, uma das medidas legais que nós estamos fazendo também, vou pedir o apoio do Senado, é que a gente altere a legislação, só pode fechar a escola com autorização do Conselho Estadual de Educação, com o Conselho Municipal. A sociedade tem que participar do debate, para a gente preservar a ideia da escola rural e fortalecer essas escolas. E fizemos um desenho arquitetônico bastante bonito para essas novas escolas, que eu acho que vai ajudar também a criar esse ambiente. Pedia só um lugar para o nosso Jorge Guimarães da CAPES. Pelo menos sentar, Jorge, você está aí em pé. Não, ele quer ficar perto da CNTE ali para melhorar a relação com a CAPES. Bom, ensino médio. Qual é o nosso desafio no ensino médio? O desafio no ensino médio é que a taxa de evasão é muito alta e a taxa de distorção séria-idade é 35%. Um terço dos jovens que estão no ensino médio estão defasados na sua idade. Isso vem lá desde a alfabetização, vem de todo aquele processo que nós estamos identificando. Então, nós estamos procurando repensar o ensino médio, porque as pesquisas demonstram que as razões, o aquecimento do mercado de trabalho está levando uma parte dos jovens mais cedo para o trabalho, porque a escola não está respondendo à formação profissional, e também porque a escola não está sendo uma coisa atrativa, interessante e motivadora. Então, uma das coisas que nós queremos começar no ensino médio é exatamente esse programa de inclusão digital pelo professor. Nós temos 600 mil professores no ensino médio. Esse sistema aqui vai para o professor. Ele vai ficar 24 horas por dia com o tablet dele, ele vai ter esse equipamento para usar, vai poder pegar qualquer filme, qualquer imagem, qualquer desenho, qualquer aula da internet e jogar na sala de aula. Além disso, o ensino médio inovador, que é fomentar propostas curriculares inovadoras, mais flexíveis, mais compatíveis para as exigências contemporâneas. A meta é chegar em 2.000 escolas. Nós temos feito algumas parcerias, uma com o Instituto Unibanco, para o Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rondônia, São Paulo e Bahia, que são estados, Bahia está em negociação, são os estados que aderiram a um programa de 5 anos, formação de professores, meta de desempenho na formação do ensino profissional, que é um projeto bastante interessante, já tinha sido feito em 2 estados. Além disso, nós estamos ampliando e fortalecendo os equipamentos, as compras governamentais para todo o sistema de ensino. Nós temos aí um conjunto de iniciativas, todas feitas por ata de preço público, pregão público, portanto, extremamente eficiente nas compras e permitindo que as prefeituras e os estados façam adesão, quando tiverem interesse, a esses produtos, que são as parcerias feitas com o MEC. Esse é o projeto Educação Digital, que é esse equipamento que nós queremos levar para a sala de aula. Então, é um tablet. Para esse equipamento, que é um projetor, vai ser um tablet de 10 polegadas. Agora, cada professor vai receber um de 7 polegadas. Nós já demos um curso para 337 mil professores de capacitação nesses últimos 3 anos, e agora vamos lançar um novo curso de formação digital de 360 horas, em 3 módulos, para realmente estimular os professores ao uso de tecnologia. E o que é que vai vir nesse tablet? O professor vai receber o tablet primeiro, com o portal do professor, do MEC. O portal do professor tem 15 mil aulas já disponibilizadas, se ele quiser usar. Ele pode pesquisar 15 mil aulas, ciência, matemática, física, biologia, enfim. E ele pode, a aula que ele acha, a melhor aula que ele fez, ele pode oferecer ao portal, ter um comitê editorial que acolhe a aula e disponibiliza a aula que ele fez. Então, é um processo, pode ser uma aula individual ou coletiva. É um processo em construção e participativo, que o professor tira e recoloca no portal o que ele acha de melhor. E o professor tem total liberdade de escolher o que ele quer. Depois, o portal de domínio público, são várias obras que o MEC traduziu, inclusive toda a coleção dos educadores, vai estar tudo disponibilizado já no tablet. Vai ter o ícone, apertou o ícone, ele já entra todas a publicação. O Khan Academy, que é aquele professor indiano, que é um sucesso nas aulas, ele faz filmes de 10 minutos e faz exercícios na internet. Você não conseguiu fazer exercício, ele diz qual é a aula que você tem que assistir. Se você não conseguiu, você vai volta para trás. Quando você viu, você vai para frente. E ele tem um conjunto de aulas extremamente didáticas. O que é que está sendo traduzido? Física, matemática, química e biologia. Por quê?
Porque nessas áreas nós temos uma grande deficiência. Os professores não têm professor de matemática, física, química e biologia para oferecer o conjunto de aulas que nós precisamos hoje no Brasil. Não tem formação, não tem graduação na área. Então, com esse recurso, nós estamos dando as melhores aulas disponíveis hoje na internet para ele, e um equipamento que ele assiste à aula, que ele tem os exercícios, além de tudo mais que ele vai poder pesquisar. Por exemplo, tem objetos de aprendizagem educacional na internet, tem publicações especializadas, tudo isso, a biblioteca do professor, o Educopédia, que é uma... O Paraná também tem um acervo digital importante, tudo isso nós vamos disponibilizar no portal do professor. Então, o professor vai receber esse portal com todas essas informações, e é uma tecnologia bastante amigável para esse serviço, que é pesquisar e expor. Então, qual é a ideia? É levar para a sala de aula a internet, mesmo que os alunos ainda não tenham o equipamento. Quer dizer, ele vai estar no ambiente da internet, no ambiente digital, no ambiente interativo. Eu queria fazer uma experiênciazinha só para mostrar mais ou menos o que pode melhorar a aula isso para o ensino médio. Pegar esse equipamento, esse portal digital nosso, é um equipamento que você pode botar em qualquer parede. Nós estamos usando aí. É que essa tela é móvel, fica mais difícil de... Hein? Deu? É porque ela é móvel, tinha que ser uma parede fixa, mas não dava para botar aqui. Tem que ser uma parede fixa. Ele não está conseguindo fixar. Se o senhor fosse ainda ministro da Ciência e Tecnologia, esse era um problema que tinha que resolver, com medo da publicação. Vamos tocar aqui, então. Deixa eu voltar isso aqui. Então, por que é fundamental usar as novas tecnologias? Nós temos 623 mil professores que não têm graduação no Brasil. Que não têm graduação. Temos em torno de 350 mil professores que estão se graduando, que estão estudando, que estão se formando. Mas nós precisamos acelerar esse processo, tanto o estímulo à formação, quanto disponibilizar tecnologias que permitam dar um salto de qualidade no processo de aprendizado e nas práticas didáticas em sala de aula. Formação e valorização dos professores. Bom, um grande desafio que nós temos aqui é como é que nós vamos articular as universidades públicas com o processo de formação dos professores da rede básica. Hoje, só 16% dos professores da rede vêm das universidades públicas. Quem está formando os professores são as instituições de ensino particular. Porque como o mercado de trabalho está extremamente fortalecido e as opções profissionais dos professores, dos alunos que estão se formando, é muito vasta, e os salários da rede pública não são os melhores, as pessoas não vão ser professor na rede pública. Então, além de um problema de valorização da carreira, e o piso faz parte dessa discussão, nós precisamos articular melhor a relação entre universidades públicas e a escola básica. Então, especialmente na área de ciências básicas, matemática, física, química e biologia, cursos na área de TICs, as licenciaturas. Um dos instrumentos que nós temos é a Universidade Aberta do Brasil, fortalecer, ampliar e assegurar a qualidade, que é ensino à distância. Nós temos um vasto programa de formação de professores hoje. E estamos lançando também o PIBID, que é um programa que já está em andamento. Nós queremos chegar a 45 mil bolsas esse ano, para que os alunos de licenciatura, os alunos que estão se formando, façam estágio nas escolas, inclusive visita doméstica para os alunos que têm deficiência de aprendizado. César Calegari, que é o nosso secretário de Educação Básica, ele foi secretário e teve essa experiência em São Paulo, eu já vi em outras cidades, uma experiência muito exitosa. Quer dizer, aquele 1/3 da classe que tem muita dificuldade, se você vai na casa e visitar os pais, se você dialoga com a família, se você faz um acompanhamento pedagógico diferenciado, a chance dessa criança ser recuperada e não ficar para trás no aprendizado é muito maior. Então, alfabetizando a idade certa e fortalecendo o acompanhamento pedagógico, a gente dá um salto. E esses alunos que estão na universidade, não adianta ele sair só sabendo ler Piaget. Ele precisa ter uma experiência didática concreta, ele precisa estar lá na sala de aula, no dia a dia da sala de aula, e fazer a ponte entre a universidade e a sala de aula. Ele leva a escola para a universidade, leva a universidade para a escola. Então, esse programa de bolsa de estudos vai ajudar na formação, no acompanhamento pedagógico, com resultados na ponta e para a formação dos professores.
Essa é a questão do piso, é uma lei que existe desde 2008, nós divulgamos os parâmetros desse ano, é um reajuste forte, 22,22%, foi para R$ 1.451 este ano. É evidente que é um esforço muito grande para os estados e prefeituras, não há que se negar. Agora, se nós não tivermos um piso, se nós não valorizarmos os professores, nós não vamos resolver o problema da educação do Brasil a médio prazo. Porque o professor tem que ter um salário competitivo com outras profissões que ele pode aderir. Como é que você vai motivar os melhores jovens para ir para a educação se não for um processo de valorização salarial? Então, nós temos que, eu acho que o Congresso é quem compete legislar sobre essa matéria, tem uma reflexão seguramente que vai ser recolocada, vai ser reapresentada pelo que a gente sente, mas tem que ter um equilíbrio nessa definição. Nós não podemos simplesmente abandonar a ideia de ter um piso que cresça progressivamente ao longo dos anos, porque isso tem um significado estratégico a médio e longo prazo. Quando a gente compara um país como a Coreia, que para dar aula tem que estar entre os 5 melhores alunos de qualquer disciplina para poder ser professor, ou a Finlândia é o mesmo modelo, e são grandes êxitos pedagógicos. A literatura mostra isso. Então, o Brasil tem que ter um esforço na valorização do professor. Nós temos que discutir isso com muita dedicação, porque tem um significado muito estratégico para o país. E, ao mesmo tempo, eu espero que esse pacto em torno da educação também nos leve a diminuir o número de greves no Brasil. Porque quem paga a conta da greve é o aluno. É o aluno que paga a conta da greve. E isso prejudica o processo de aprendizado. Então, nós precisamos realmente construir um grande entendimento, respeitando a autonomia, a liberdade sindical e o direito de greve, diminuir o impacto que isso pode ter no processo que é a razão de ser da escola, que é formar os alunos. Para isso que existe escola na sociedade. Então, nós precisamos, eu diria, muito equilíbrio, muita responsabilidade no Brasil para chegar no entendimento, gestores públicos, professores, num tema tão estratégico quanto é a valorização dos professores. O Brasil Alfabetizado, esse é um programa que eu quero chamar a atenção. Até eu conversei com o senador Cristóvão, não está aqui, espero que depois ele possa participar do debate, sobre a dificuldade. Quer dizer, quanto mais essa curva vai caindo, mais difícil vai ficando a gente erradicar o analfabetismo no Brasil. Por quê? A média de idade da população analfabeta é 56 anos hoje. 56 anos. Com um terço estão no campo. É um trabalhador rural que está com a enxada na mão, em geral numa pequena propriedade. Quer dizer, como é que você motiva ele ao aprendizado? O primeiro problema que nós identificamos é o seguinte: se não, é só olhar para a nossa sala aqui, né? Se ele não usar o óculos, ele não consegue ler. Começa por aí. Então, nós temos agora 37 consultórios móveis, oftalmológicos, oficinas óticas, para percorrer essa comunidade e distribuir óculos. Porque o primeiro problema é esse: não adianta falar, vai alfabetizar, ele não tem óculos, não consegue ler, ele não enxerga e não vai enxergar, e ninguém para ver que ele não consegue, não. Tem que começar pelo óculos. Segundo é como é que a gente motiva esse trabalhador. Em alguns lugares, eu acho que a gente pode ter ideias criativas. O senador foi dirigente de entidade industrial e talvez a gente possa pensar, estou inclusive conversando com a CNI sobre isso. Nós temos 1.900.000 trabalhadores na indústria semi-analfabetos ou analfabetos. Então, esse é um público que a gente pode atacar, que a gente pode enfrentar, que a gente pode acolher com mais responsabilidade, com mais facilidade, do que, por exemplo, a população rural dispersa no interior em pequenas propriedades, que você tem que... O sujeito trabalha o dia inteiro, ganha pouco, você tem que tirar ele, levar até um ambiente de educação, enfim. Tem uma dificuldade muito grande aí, e é um programa que é um esforço, tem tido resultados. Nós temos a meta de Dakar, mas quanto mais vai reduzindo, aquela curva vai caindo, mais difícil vai ficando você chegar no ponto. É que nem o Luz para Todos. Quer dizer, cada vez para você chegar, o morro é mais alto, está mais longe, não tem estrada, e você cada vez vai ficando mais caro e mais difícil. Então, esse é um desafio grande para o Brasil, é uma herança do passado, você vê a média 56 anos, de qualquer forma, um direito fundamental no século XXI, a pessoa saber ler e escrever, e é uma coisa que o Estado brasileiro precisa se debruçar para tentar equacionar. Nós temos o programa, mas estamos agora enfrentando a questão do óculos e tentando ver se com a indústria a gente consegue melhorar esse resultado. Esse é um outro programa que eu acho que foi um grande salto que nós demos, que é o Viver Sem Limites, a Educação Especial. O que nós identificamos, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social? 378 mil crianças e adolescentes que recebem o benefício de prestação continuada e não estão na escola.
Ou seja, são pobres e deficientes. Não têm mobilidade, não chegam na escola. Então, nós vamos buscar essas crianças, vai ter uma busca ativa, nós vamos buscar cada uma delas em casa. Estamos distribuindo transporte escolar acessível para as prefeituras, identificando qual é o tamanho da população em cada município. Reformar 42 mil escolas para ter escolas acessíveis, que é um problema que nós temos. Mesmo que a condução venha, a criança não tem como entrar na escola, às vezes, porque não tem acessibilidade. Nós precisamos de recursos multifuncionais e, no caso, precisamos também da escola bilíngue. Nós estamos formando professores e contratando professores de Libra para poder, para algumas situações, o processo de alfabetização. E no Pronatec, no ensino técnico profissionalizado, 150 mil vagas para pessoas com deficiência. E só quero lembrar o seguinte, o fato de ter uma deficiência não quer dizer que não tenha outras habilidades, né? O Roosevelt foi o maior estadista dos Estados Unidos e dirigiu os Estados Unidos em situações críticas, como a crise de 29, a Segunda Guerra, era paraplégico, né? Dizem que o Beethoven era quase surdo e o Stevie Wonder é cego. E, de qualquer forma, são figuras extraordinárias. Então, nós temos grandes oportunidades de talentos a serem incorporados aí no mundo da produção, no mundo... Vou dar um exemplo, o Tribunal, o STF em Brasília, fez um programa de digitalização dos acervos e começou a contratar pessoas com deficiência auditiva. A produtividade é 2 ou 3 vezes maior do que os outros. Ele não dispersa, ele é muito mais concentrado, ele tem muito mais habilidade manual e ele é muito mais eficiente que qualquer outro trabalhador para fazer, por exemplo, digitalização de acervo. Você não tem mais para ser contratado em Brasília. Então, mostra que nós temos que buscar essas profissionalizações e tratar esse tema desde a escola e mais, a dupla matrícula. Ele pode tanto optar pela escola regular, que é a nossa prioridade, como ele pode também ter o acompanhamento na escola especializada, que é uma necessidade, às vezes, indispensável, como as várias entidades que prestam serviços nesse segmento. O senador Lindenberg tem militado muito por essa causa e sabe a importância que isso tem. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, é uma meta extremamente ambiciosa, 8 milhões de vagas. É fundamental que a gente avance nessa direção de combinar o ensino regular com o ensino técnico profissionalizante. Então, nós pretendemos expandir a rede federal, os institutos federais, avançar no Brasil Profissionalizado, que é um programa em andamento, avançar na rede ETEC, que é o ensino à distância técnico profissionalizante, que está crescendo muito no mundo e no Brasil. Metade das vagas da OCDE hoje são ensino à distância. Por isso que eu insisto, a TI é uma coisa indispensável para a formação para o futuro. Metade. O MIT, por exemplo, acabou de lançar o ensino à distância. O aluno faz o tempo que quiser, à distância, os cursos do MIT, não são todos os cursos, mas são muitos cursos, depois vai lá, faz a prova e se certifica. E ele sai com o diploma do MIT. Então, são escolas excelentes, uma das primeiras, deve estar no primeiro do ranking de engenharia no mundo, né, Jorge? Então, nós temos aí um caminho a avançar. A Bolsa Formação para estudantes e trabalhador, o Sistema S, a rede federal e as redes estaduais. E o FIES técnico, para estudante e empresa. Essa aí é a expansão da rede federal. Nós queremos chegar a 569 unidades, são 512 municípios que serão atendidos, estamos expandindo para o Brasil inteiro. Essa aí é a Bolsa Formação. Tem a Bolsa Formação Estudante e a Bolsa Formação Trabalhador. Ou seja, o que é a Bolsa Formação? É vaga para ele fazer o curso, né? No caso do estudante, nos IFETs, no Sistema S, e no caso dos programas de transferência de renda do governo, de seguro-desemprego, ele também vai ter direito a fazer e vai ser estimulado a fazer cursos de profissionalização. Então, esse é um programa também de grande alcance histórico. Bom, do ponto de vista do ensino superior, nós temos tido uma evolução muito positiva das vagas. Eu queria aqui tratar do Enem, né? Qual é o desafio do Enem? Primeiro, o MEC não tem culpa do Brasil ser tão grande e tão diverso. Mas quer dizer, não é fácil fazer um exame para 5.400.000 alunos, que é o que nós tivemos na última inscrição. No mesmo dia, são 140 mil salas de aula, 400 mil pessoas trabalhando no mesmo dia, tem que ter sigilo absoluto do processo. Quais as providências para a gente aprimorar? Houve um avanço logístico, nós tivemos poucas dificuldades, mas sempre será um risco logístico, hein? Pelo tamanho do Brasil, pela dificuldade de acesso. Nós estamos aumentando o banco de itens para as provas, dentro daquela teoria de resposta ao item. Inclusive, nesses dias, nós temos 24 universidades. Está aqui o Luiz Cláudio, que agora está coordenando o INEP, foi secretário de Ensino Superior do MEC, César Calegari também, que é secretário de Ensino Básico ao lado. E nós estamos com 24 universidades federais trabalhando online nesses dias,
e foram todos preparados, orientados pedagogicamente, exatamente para alimentar o banco de questões. Quanto mais questões nós tivermos, menor problema nós teremos, menos problema nós deveremos ter no futuro. Os Estados Unidos têm 85 anos, tem um exame semelhante, tem mais de 100 mil questões no banco. Com 100 mil questões, dá até para a gente fazer um jornal, distribuir na banca de jornal, e o aluno estuda que quem que souber 100 mil questões, ótimo, é esse aluno que nós queremos. Né? Não tem problema de... Quanto mais questões nós tivermos, mais segurança nós temos. Só que eles têm 85 anos de história. A China tem um exame, eu perguntei para o ministro da Educação recente. Eles têm um exame nacional igualzinho ao nosso, só pode fazer uma vez na vida. Não tem segunda chance. Né? 2 vezes no ano, não tem nenhuma outra chance na vida. Só faz uma vez na vida. Alemanha, França e Inglaterra também têm exames semelhantes. Por que é necessário um exame como o Enem? Para você ter um critério republicano de acesso ao ProUni, ao Ciência Sem Fronteira. Quer dizer, quem é que vai para a Bolsa de Estudo no exterior? Quem tirou mais de 600 pontos do Enem. E para entrar nas universidades. Porque o aluno mais pobre vai fazer um vestibular só. Vai fazer um exame de seleção. E antes ele tinha que fazer, quem podia fazia 8, 9, 10, 5, 6, 7 estados. Agora ele faz um exame e é nacional. E para as regiões menos desenvolvidas tem a mesma chance de chegar nas melhores universidades do Brasil. Então você tem um padrão republicano de acesso ao ensino, o SISU e o ProUni. E nós estamos expandindo fortemente o FIES. Por exemplo, nos Estados Unidos, 70% dos alunos são financiados por bolsa de estudo, tipo FIES, financiamento reembolsável. No Brasil não chega a 10%. Então, nós estamos expandindo fortemente o FIES como um programa para chegar nessa direção. Então, para o ensino superior, nós temos a expansão da rede federal, e especialmente o REUNI, que é a fase que nós estamos concluindo, a nova etapa, o ProUni, o FIES, a educação à distância, a regulação e supervisão e ciência sem fronteira. Só tocar rapidamente, a expansão agora, para esses próximos 3 anos, são 47 9 campi, 4 universidades. São, portanto, a meta final em 2014, nós temos 321 campos universitários, e as 4 novas universidades são Bahia, Pará, sul da Bahia e Cariri. Aí são as bolsas do ProUni, que cresceram fortemente, nós superamos a marca de 1 milhão de bolsas. O FIES, que vai crescer fortemente, a demanda é muito robusta. Nós esperamos, esse ano, o ingresso de mais de 200 mil novos alunos através do FIES. Lembrando que a taxa de juros é 3,4% ao ano, portanto, é uma bolsa subsidiada, é um grande estímulo a quem quer estudar. E quem for ser professor da rede pública, enquanto ele der aula, ele abate 1% da dívida por mês, quer dizer, em 100 meses, ele abateu toda a dívida dele. E quem for ser médico na rede pública também abate a dívida. Então, quem vai ser professor e médico, nós estamos abatendo a dívida da rede pública, SUS e rede pública de ensino. A gente abate integralmente a dívida do FIES. Bom, educação à distância, como eu disse, vocês vejam, está crescendo fortemente. É um tema que nós precisamos discutir aqui na comissão, regulação, acompanhamento, qualidade, como é que nós vamos tratar. E muitas vezes é a opção de quem já está no mercado de trabalho. Vocês vejam, a idade média é 26 anos e nos cursos à distância é 33 anos. Quer dizer, são alunos, às vezes é a segunda graduação ou a primeira, porque já está no mercado de trabalho. Bom, a regulação e supervisão. 73% das matrículas do ensino superior hoje são de instituições privadas. E nós temos instituições já com mais de 400 mil matrículas. Então, nós temos um problema de fusão, concentração, de regulação econômica e um problema de supervisão pública, porque é um serviço público essencial. Então, nós temos mais medidas punitivas e não temos quase medida de estímulos a quem atinge as metas, a quem melhora a qualidade do ensino. Nós precisamos pensar também o modelo de supervisão para ter alguns estímulos para que as instituições evoluam no seu aprimoramento e na qualidade do ensino, não ter apenas a medida punitiva do Estado. E temos um outro problema, que é esse. 41% das matrículas estão em administração, direito, pedagogia, ciências contábeis e enfermagem. Então, há uma distorção no perfil do profissional no Brasil. E aonde estão as nossas deficiências? Ciências básicas, matemática, física, química e biologia, principalmente matemática, física e química. Nas engenharias, quer dizer, nós formamos 6 engenheiros para 1.000 habitantes, a Coreia do Sul forma 80, os Estados Unidos 40, o Japão 26. A China forma 4, mas eles são 1 bilhão e 300 milhões. Né? A diferença está na massa. E estão crescendo fortemente. Nós precisamos ter um programa especial para as engenharias. E temos o Proengenharia, um programa que estamos em discussão,
um conjunto de estímulos para motivar para a engenharia. Está aumentando a demanda por engenharia, o que é muito positivo, mas nós temos que ter mais do que isso, porque há uma deficiência inquestionável na área das engenharias. A segunda discussão são os médicos. Esse é um tema que nós precisamos discutir também com bastante profundidade. Quando a gente olha, compara o Brasil, eu selecionei alguns países, é evidente que tem países que estão abaixo do Brasil, mas vocês vejam que os dados da Organização Mundial de Saúde de 2009, o Reino Unido tem 2,7 médicos para 1.000 habitantes, a Alemanha 3,5, França 3,5, Uruguai 3,7, Espanha 3,7, Portugal 3,8, Cuba 6,9 e o Brasil 1,7. Faltam médicos, comparado com outros países com padrão semelhante ou países mais desenvolvidos. Então, nós precisamos aumentar a oferta de médicos com qualidade, tanto expandindo a rede pública, como tendo segurança que a rede particular que for expandida assegure qualidade. O segundo problema é que o aumento da oferta não quer dizer a presença do médico na região que a gente tem interesse. Então, por exemplo, o estado de Tocantins, da senadora Cátia Abreu, tem a maior oferta de médicos do Brasil, mas não tem a mesma participação dos médicos no estado. Então, o Ministério da Saúde lançou um programa, hoje, inclusive, está publicado, eles estão dando um bônus para os médicos que vão para as áreas críticas, periféricas, as áreas mais difíceis de permanência. Eles estão dando um bônus que significa 10% da prova de acesso à residência, se ele ficar um ano no atendimento básico nessas áreas críticas. Foram selecionados, acho que, quase 1.500 médicos, mais ou menos a mesma coisa em termos de dentistas e enfermeiros. Então, houve um grande interesse pelo programa. Eles vão continuar implantando isso ao longo dos próximos anos. Então, nós precisamos pensar também em faculdades de medicina, em hospitais que podem ser hospitais de residência, que são hospitais públicos extremamente críticos para melhorar a qualidade do atendimento, que são os hospitais da periferia, os hospitais de porta aberta nas áreas mais difíceis. Então, esse é um tema também que a comissão precisa acompanhar, a gente discutir, a engenharia e os médicos, como é que a gente avança com qualidade a formação desses profissionais, que nós temos uma distorção grande, que são décadas de crise. Eu termino, presidente, falando do Ciência Sem Fronteira. Nós temos 75 mil bolsas do Estado, 26 mil bolsas do setor privado. Temos 101 mil bolsas em 5 modalidades: graduação, doutorado, pós-doutorado, jovens talentos, que são doutores do exterior para vir para o Brasil, e pesquisadores sêniores. Nós, para esse ano, queremos conceder 10.200 bolsas da CAPES, 6.140 do CNPq, pelo Ciência Sem Fronteira. O primeiro edital, nós mandamos 1.500 jovens para os Estados Unidos. E é incrível a experiência, porque, além da motivação, do entusiasmo, etc., um problema, por exemplo, que nós identificamos, muitos precisavam de um casaco porque não suportavam o frio e não tinham. Quer dizer, são jovens talentosos que estão dentro dos critérios republicanos de desempenho e, no entanto, têm uma oportunidade fantástica, no caso desses, inclusive, com proficiência. O segundo edital que nós fizemos, terminou agora, nós tivemos 20 milhões de páginas acessadas no portal. 20 milhões de páginas acessadas. Selecionamos 36 mil. Desses 36 mil, 5.800 estão sendo selecionados para serem encaminhados. Dentro dessa meta 10.200, da CAPES, 5.800 estão sendo selecionados. Para Estados Unidos, novamente, Alemanha, França, Itália e Inglaterra e Reino Unido. Ele vai poder ficar de 8 a 6 meses fazendo língua e 1 ano fazendo estágio, fazendo curso. E ele só vai se a universidade reconhecer os créditos. E muitas empresas têm interesse, porque são áreas de engenharia, as áreas tecnológicas, que os alunos também façam estágio 3 meses lá fora. 9 meses no curso, 3 meses no estágio. Então, é uma grande oportunidade de a gente pensar uma educação internacionalizada, mas nós também temos interesse de atrair talentos para o Brasil. Então, nós temos 960 mil vagas para doutores talentosos. Os editais são fluxos contínuos. Eles se inscrevem e podem vir para o Brasil. Tem que ter um projeto de pesquisa, tem que ver para onde vai trabalhar, o projeto educacional vai ser analisado pela comissão. É uma comissão, inclusive, que tem representantes do setor privado e do setor público, porque é cofinanciado o programa. E também os pesquisadores sêniores. Nós já temos prêmio Nobel, por exemplo, que já aderiram ao programa, que vão ficar 3 anos fazendo pesquisa no Brasil. Então, é um programa, nesse momento de crise internacional, os países envolvidos, especialmente na Europa, tem muita gente talentosa e nós já vivemos uma diáspora de cérebro no passado, é hora da gente atrair esses cérebros para o Brasil, de brasileiros que querem voltar e de talentos que podem vir. Então, é um programa, e na graduação é Bolsa Sanduíche, é 1 ano, de 1 ano a 1 ano e 8 meses,
para ele ter experiência e voltar para o Brasil, porque nós queremos esses jovens aqui formando e ajudando a construir o Brasil. Então, por último, o tema do financiamento da educação. Eu vou colocar só uma sugestão individual, não é uma posição de governo, mas é um tema para a gente discutir. Nós temos aumentado os recursos em relação ao PIB. Agora, o desafio, vocês viram o tamanho do desafio que o Brasil tem, né? O dia que nós resolvermos a questão da educação, nós seremos um país desenvolvido. Nós somos a 6ª economia do mundo, provavelmente vamos, eu diria, em breve, nos transformar na 5ª economia. Somos ainda um país com muita desigualdade, com muitas dificuldades sociais, mas é um país que vem melhorando o ambiente social, com democracia, Estado de Direito. Quando a gente pensa a longo prazo o Brasil, nós temos um desafio estratégico à educação. Então, o esforço para financiar a formação da nova geração é fundamental. E eu acho que nós temos um ativo que essa geração terá, as outras, pelo menos os nossos netos, dificilmente terão, que é o pré-sal, que eu realmente acho que nós poderíamos discutir, fixar uma porcentagem do pré-sal para educação, ciência e tecnologia para município, Estado e União. Ou seja, não jogar esse dinheiro simplesmente na máquina pública, mas focar naquilo que vai criar um Brasil pós-petróleo. Quer dizer, o que é o Brasil pós-petróleo? Tem que ser um Brasil da economia do conhecimento, da economia sustentável, um Brasil da economia da informação, da economia criativa, e a formação de jovens empreendedores, talentosos, bem formados, com valores de respeito à diversidade, à humanidade, eu acho que é um grande desafio. Pelo menos por 10 anos, se nós colocássemos 1/3 do pré-sal para isso, para a União, para Estado e município, a gente resolveria um grande problema que está aí hoje na pauta, né? Até onde nós podemos continuar valorizando os salários dos professores, né? Como é que a gente compatibiliza as dificuldades orçamentárias com esse desafio que é absolutamente imprescindível para que esse sistema possa avançar na direção que precisa avançar. Então, eu fico por aqui, agradeço a tolerância do tempo. Como é a primeira apresentação, eu queria fazer uma apresentação do conjunto dos desafios, dos principais programas que nós estamos trabalhando, do que já vinha sendo trabalhado, nós estamos fortalecendo, aguardando aí os comentários, sugestões e críticas, esperando ter uma parceria criativa e qualificada com a Comissão de Educação do Senado Federal. Obrigado, presidente. São 9 senadores inscritos para conversar com o ministro. Eu não quero estabelecer tempo para as intervenções. Eu só pediria aos senadores que tentassem ser sucintos para não atrapalhar a participação dos outros. Mas não quero estabelecer uma limitação para que os senadores coloquem com clareza o seu raciocínio e as suas indagações. O primeiro inscrito sou eu, que sou o autor do requerimento da vinda do ministro. Eu tenho uma preocupação, ministro, com o financiamento da educação. O ministro aventou a possibilidade de vincularmos recursos do pré-sal. Eu acho interessante. E a minha preocupação se dirige à proposta dos 10% do PIB. O PIB não tem muito a ver com a possibilidade de arrecadação do Estado. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos por uma economia. Isso não significa que reflita diretamente na possibilidade de arrecadação de impostos, principalmente num país que tem uma exportação fortíssima que se suporta na Lei Candir, que não dá nenhuma possibilidade de arrecadação. Mas nós precisamos, de qualquer forma, ter com clareza uma possibilidade folgada de financiamento. Para isso, nós precisaríamos de um projeto consistente de evolução das políticas de educação. E eu tenho a impressão, e acho que é compartilhada com o conjunto dos senadores que estão nessa comissão hoje, que esse projeto foi apresentado nas suas linhas mais gerais. Sem um projeto de melhoria do ensino da educação, se transforma numa quimera desnecessária a discussão dos recursos vinculados ao PIB. É uma coisa absolutamente aleatória. Mas o projeto está colocado. Aqui na comissão, nós já discutimos, ministro Mercadante, algumas vezes, a possibilidade de criarmos, numa política de adesão, uma vez que a União não pode estabelecer regras para estados e municípios que têm a sua independência federativa, estabelecemos um plano básico de educação continuada para o magistério.
esse plano básico poderia ser objeto de adesão de municípios e de estados. E se vincularia a uma preparação das universidades públicas com cursos específicos para a formação de professores. O ministro já conhece, nós conversamos sobre isso, a experiência paranaense que foi muito boa. Mas nós vincularíamos isso a um fundo. Ou seja, o município e o estado que entrasse nesse plano básico, que teria uma progressão salarial consistente para resolver de uma vez por todas o problema da remuneração decente do professor, se suportaria num fundo nacional. Esse Fundo Nacional, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, provido com recursos abundantes. E desta forma, os municípios, por adesão, poderiam entrar nesse processo. Eu discutia com o ministro outro dia a situação, por exemplo, do estado natal dos meus pais, do Sergipe. Nós viemos lá de Divina Pastora, do lado de Laranjeiras. Os professores de Divina Pastora não têm formação de magistério. Então, se continuarmos apostando apenas na melhoria salarial, por mais que melhoremos o salário no curto e no médio prazo, nós teremos os mesmos professores e nenhum reflexo na qualidade de ensino. Mas nós não vamos importar, Lauro, professores da Suíça, nem da Finlândia, nem da Coreia. Então, nós temos que criar uma possibilidade concreta da melhoria da formação dos nossos. Eu queria a opinião do ministro sobre esse plano que está sendo discutido especificamente aqui na comissão pela senadora Lídice da Mata, pelo senador Cristóvão Buarque e por mim, e pela assessoria. Nós estamos tentando formular um plano. E queria colocar algumas sugestões. O problema do equipamento de educação é muito sério. Escolas precaríssimas, escolas sem banheiro, sem condição alguma de uso. Então, a sugestão suportada também na experiência do Paraná é que o Ministério da Educação fizesse concursos públicos de projeto. Que nós tivéssemos para escolas em municípios do Brasil 4, 5, 6 projetos que tivessem origem num concurso público entre arquitetos. Esses projetos deveriam ser objeto de uma licitação de preço, uma licitação indicativa. Nós fizemos isso no Paraná com sucesso. Ou seja, nós não estamos obrigando municípios e estados a trabalharem com os preços estabelecidos pelo Ministério da Educação e o Governo Federal. Mas ninguém poderá fazer por um preço superior e com uma qualidade inferior ao estabelecido pelo Governo Federal. O município pode fazer a sua licitação, mas ele não poderá, para utilizar financiamentos públicos federais, não poderá executar a obra com qualidade e preço superior, qualidade inferior e preço superior ao estabelecido num programa federal. Nós utilizamos isso com ônibus e até na agricultura. Nós fizemos uma licitação para a compra de tratores, num sistema de distribuição que chegou a 8.000 tratores dados aos agricultores, que ficou 30% a 40% abaixo do preço do governo federal. Porque o governo federal fez um acordo com as entidades dos fabricantes, e nós fizemos uma licitação. E a nossa licitação foi extraordinariamente baixa, 30% a 40% inferior ao preço de financiamento do governo federal. Então, estas ideias é que eu queria colocar. Uma outra sugestão, eu acho que essa sugestão quem vai providenciar é o Júlio, que é o nosso secretário da comissão, é reduzir essa nossa apresentação do Ministério a CDs que devem ser distribuídos às secretarias municipais e estaduais de saúde, para que todos tomem conhecimento de educação, para que todos tomem conhecimento da apresentação do ministro. Como? Problema oftalmológico. Tá bom. Esse é o famoso senador Ignácio do Ceará. Eu acho que eram estas as sugestões. A proposta da formação continuada, do Fundo Nacional de Suporte, porque hoje, com o sistema tributário brasileiro, a concentração em função do pagamento dos juros da dívida pública, dificilmente nós teremos uma reforma tributária a curto prazo, para que os municípios possam arcar com um salário decente para a educação. Então, este fundo suplementaria desde que os municípios entrassem nesse processo de valorização e de formação continuada. É a indagação que eu faria. Presidente Regueiro, primeiro,
nós temos grande interesse em conhecer a experiência do Paraná, principalmente quando nós identificamos, por exemplo, um dos grandes desafios, como nós colocamos, é a alfabetização na idade certa, no ciclo de até 8 anos. Isso é indispensável, porque senão o resto da educação não vai acontecer. Ou não vai acontecer como poderia acontecer. Imagina quanto nós gastamos, vou repetir o argumento, para recuperar um aluno fora da idade séria. Ou quantos vão abandonar a escola simplesmente porque ele não acompanha mais nada. Ele não consegue ler, ele não consegue escrever. Como é que ele vai aprender? Então, é um foco fundamental. Quando o Paraná chegou a 4,9 de crianças apenas que não estão alfabetizadas na idade certa, e é o melhor desempenho do Brasil, merece uma atenção aprofundada. Inclusive, eu pedi para a assessoria que fizesse isso. Vamos chamar os técnicos do Paraná e vamos ver quais foram as providências tomadas. Assim como nós olhamos a experiência do Ceará, esse programa de alfabetização na idade certa, a experiência de Sobral, que depois foi para o Ceará, foi uma experiência absolutamente exitosa. Nós temos várias, estou citando duas, entre muitas que nós estamos, o tempo inteiro nós estamos observando o Brasil que está dando certo. Nós precisamos olhar o Brasil que está dando certo, porque o sistema é de rede. Aqui nós temos que respeitar os municípios e o Estado, é um pacto federativo. Então, nessa perspectiva, temos todo o interesse em tudo que diz respeito à formação continuada do professor. Então, o trabalho da comissão nós queremos acompanhar. A hora que vocês acharem oportuno, eu gostaria com a nossa equipe de conversar com os senadores envolvidos nesse estudo, e temos muito interesse em trabalharmos. Segundo tema que o senador Requião encaminhou, que eu queria aqui também fazer um levantamento. Além do piso, nós temos aí, na lei do piso, as 30 horas atividade da jornada, que é fundamental. Eu já comi muito pó de giz, sei a importância que tem a hora de atividade, você planejar a aula, para você corrigir prova, para você atender aluno. Tem uma demanda. O processo pedagógico não é só atividade direta na sala de aula, tem o pós e o antes da sala de aula. Agora, não pode ser apenas uma reivindicação corporativa sindical, que embute, no fundo, um problema outro, que é o problema salarial. Quer dizer, até onde essas 30 horas estão associadas à melhoria pedagógica do processo de aprendizado? Estão associadas a um programa de formação? Estão associadas a uma avaliação pedagógica da sala de aula? Então, essa discussão é uma discussão que nós precisamos fazer. Então, aqui, as principais lideranças da CNTE, com o movimento sindical, com os professores, de uma forma geral, para a gente transformar essa evolução na valorização do professor num avanço na qualidade do ensino do Brasil. Essa articulação, eu acho que é um tema que está em aberto, porque a lei não tratou desse assunto, não regulamentou como é que isso iria se dar. Então, nós precisamos discutir isso para assegurar que essas melhorias indispensáveis à vida dos trabalhadores da educação também se associem ao direito de aprendizagem que as crianças desse país têm que ter na escola. Elas têm o direito de aprender. A questão da escola tem que ter o direito de aprender a ler e escrever. Isso é um direito inalienável. E o Estado brasileiro tem que se organizar, professores, sistema político, financiamento e todas as providências para assegurar que esse direito se realize plenamente. Então, essa discussão, eu acho que é uma discussão muito interessante. O Plano Básico de Educação pode ser. Em relação aos equipamentos, o modelo do MEC é um modelo, e nós podemos aprimorar na área da arquitetura, muito exitoso. Eu dei o exemplo desse. Esse tablet de 7 polegadas está saindo por R$ 278. R$ 278. Teve 26 empresas que disputaram o menor preço e a qualidade era dada pelo Inmetro, que agora vai certificar se está dentro da padronização. Estabelece o que precisa e aí é leilão eletrônico, pregão. O resultado é, na área da saúde, por exemplo, nós tivemos uma experiência de fazer pregão para hospitais, tivemos uma redução de 250 milhões de reais num orçamento de 1 bilhão e 300. Por quê? Por causa da escala. Qual é a escala aqui? 900 mil. Nenhuma prefeitura vai conseguir chegar num preço desse comprando no varejo. É lógico, e a ata de preço, eu não estou impondo a ninguém a adesão à ata, adere quem quiser. Mas eu acho que quem comprar acima disso tem que explicar. E se alguém comprar abaixo disso, por favor, me ensine, porque eu vou aderir na hora à ata. Né? Mas esse padrão de pregão eletrônico é um padrão que aumenta a eficiência do gasto público, porque, além de mais verba para a educação, nós precisamos ter sempre mais eficiência na gestão para aplicar melhor o dinheiro, fazer mais com menos. Então, essa é uma experiência que eu acho que foi bastante exitosa. Na área da arquitetura, acho que o exemplo é muito interessante, porque as creches são um projeto arquitetônico muito criativo e também o Pronacamp, nós estamos fazendo escolas rurais muito interessante, o custo muito baixo,
muito inteligentes, muito criativos. Então, nós poderíamos aí olhar essa experiência também com interessante. E, do ponto de vista de distribuir o material, agradeço a iniciativa do presidente da comissão, e o que nós queremos é debate, crítica, comentário, discussão. A ideia realmente, a educação é debate, é pluralidade das ideias, é fomentar a reflexão e é envolver e mobilizar a sociedade nessa direção.